Eu salvo os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quantos gostam de dar glória a Deus, digam glória a Deus. Digam aleluia. Digam amém. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui com os irmãos, porque nós nesta hora não pertencemos à família Araújo, Pereira, Silva. Nós pertencemos à família do Cordeiro, porque o mesmo sangue que está na sua veia é o mesmo que corre na minha, é o sangue do Cordeiro. Amém? Eu estou alegre, louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, a vida do obreiro Cabral, aqui desta igreja, sua esposa Adriana, amém? Que são conhecidos irmãos nossos. E eu vim adorar a Deus, irmãos. Peço até perdão aos irmãos, eu também sou obreiro, de estar sem gravata, eu não gosto, mas quem fala não é a gravata, não é a roupa. Quando Deus usa, Ele usa a boca do homem, amém, irmãos? Então eu queria louvar a Deus por esta oportunidade. Eu vou ter aqui alguns minutos rápido para que Deus, Ele fale ao seu coração, algo muito forte. E se você gosta de dar glória a Deus e adorar a Deus, conforme eu estiver falando do que Deus fez, eu queria que você abrisse a sua boca e adorasse o nome dEle. Então nesses momentos que eu falar e pregar sobre Ele, você abre a sua boca e adora Ele, porque a nossa única intenção aqui não é outra a não ser adorar, engrandecer e reverenciar o nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra, digam glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, não precisa abrir a sua Bíblia não, 1 Pedro 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou repetir, você preste muita atenção. Sede sóbrio, Deus está falando com pessoas aqui, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e Satanás, que sabe e conhece o fim dele, ele quer mover, quer agir, para mudar o meu fim e o teu fim. Pois o meu fim e o teu fim é na mansão celestial, morando na glória com o eterno, dando glórias a Jesus para sempre e eternamente. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que você venha a entender, essa coroa é a sua salvação. E muitos nesses últimos dias da igreja na terra tem deixado a sua coroa cair da sua cabeça, tem deixado a sua salvação ir por água abaixo. Por isso que vemos pessoas que pregavam, não pregam mais, pessoas que louvavam, não louvam mais, pessoas que oravam, pegavam no microfone, era uma bênção, mas hoje não fazem mais, estão desviados, afastados do evangelho, porque deixaram a sua coroa cair da sua cabeça. A Bíblia diz bem claro que há um inimigo, e o nosso inimigo, ele é espiritual, e para combater ele tem que ser com armas espirituais. Ele anda bramando como leão. Ele não é um leão, ele está como leão, porque o verdadeiro leão é aquele que está aqui hoje, o leão da tribo de Judá. Esse Jesus que nós servimos. E eu quero falar para você que um dia também, em poucas palavras, rapidamente, um dia eu deixei a coroa cair da minha cabeça. Um dia eu me afastei do evangelho, esfriei, fracassei, porque verdadeiramente esses últimos dias da igreja na terra, a intenção de Satanás, do nosso adversário, é jogar o máximo de crente para fora da igreja, é tirar o máximo de pessoas da presença do Senhor, e muitos têm se esfriado, têm largado, têm ficado pela beira do caminho, têm abandonado e deixado a coroa cair da sua cabeça. E um certo dia também eu deixei de lado essa coroa, deixei a coroa cair da minha cabeça. Lá no livro das Lamentações de Jeremias, está escrito que alguém gritou: ai, caiu a coroa da nossa cabeça. E quando cai a coroa da cabeça daquele povo, se você for ler em Lamentações, aconteceram coisas terríveis. Uma das piores coisas que aconteceu no meio do povo foi a mãe cozinhando os próprios filhos para darem de comer ao povo, porque não tinham o que comer. Este é um dos preços que se paga por deixar a coroa cair da sua cabeça. Eu deixei a coroa cair da minha cabeça, me afastei, esfriei, saí da presença do Senhor, mas eu pregava a palavra, conhecia a palavra, e a Bíblia diz em 2 Pedro 12, 21, que melhor não conhecer o caminho, melhor não conhecer, do que você conhecer e se afastar
afastar dele. A Bíblia diz também em Hebreus 12, verso 6, que o Senhor corrige aquele que ele ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se a coroa está caindo, se está desanimado, se está parando, Deus vai permitir açoite, Deus vai permitir correções para que nós voltemos à sua presença. E eu me afastei, fiquei mais ou menos 2 anos longe da presença do Senhor. Eu estava em cima de uma moto trabalhando aqui no Rio de Janeiro, ali no bairro da Penha, e na minha frente tinha um ônibus, atrás do ônibus vinha eu de moto. O sol estava mais ou menos uns 40 graus aquele dia, um sol de meio-dia, irmãos. E na frente daquele ônibus, de uma calçada para outra, atravessa um demônio. Isto é a Bíblia, isto verdadeiramente acontece. A Bíblia diz e verdadeiramente nos dias de hoje acontece. Eles estão bramando como leão ao nosso derredor. Mas a Bíblia diz interessante que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e está nos protegendo. Aqueles que temem ao Senhor, tem um anjo, e ao derredor tem um demônio. Quando você larga a presença de Deus, deixa a coroa cair da sua cabeça, aquele anjo já não está mais, e aquele que estava em derredor, ele entra para o teu redor para te jogar na lona. Eu estava trabalhando em cima de uma moto, preste muita atenção nisso, porque você vai ser edificado. Alguns vão sentir a presença do Espírito Santo, porque vai falar poderosamente ao seu coração. Eu estava atrás daquele ônibus, mais ou menos uns 70, 60 km por hora. De uma calçada para outra atravessa um demônio. A visão do motorista do ônibus é aberta, a minha visão também é. Eu vi aquele demônio cruzar a frente do ônibus. Conforme eu vim atrás, o motorista viu aquele demônio, ele freou. E como eu vim atrás, não dava tempo de frear. Eu tentei frear, tentei tirar da traseira do ônibus, mas a moto envergou o guidão, eu fui de cabeça ali na quina das lanternas. Bati com a testa, o capacete abriu em 2. Eu fui voando pela calçada, caí no meio fio. O sol muito quente de 40 graus. E eu não sabia, só fui saber depois, porque é uma história muito longa. Mas naquele momento que eu bati na quina do ônibus, nas lanternas, e caí naquele chão, eu estava tetraplégico. Na pancada que eu dei naquele ônibus, o meu crânio soltou da coluna, ficou pendurado apenas pela carne. Eu estava dando os últimos suspiros de vida naquele chão. É algo sobrenatural que Deus fez, está fazendo e ainda há de fazer na sua vida. Quem crê nesta palavra, joga a mão para cima assim, dá um glória a Deus. Isso é só para quem crê. O sobrenatural de Deus é para quem crê. Amém? Diga glória a Deus. Quando eu bati naquele ônibus, caí. Aí vem as lembranças que você poderia ter lido a Bíblia, não leu, poderia ter ido a uma vigília, não foi, poderia estar consagrando a sua vida e não está. Aí vem na memória aqueles cristãos enjoados que te chamavam para ir à igreja, você não queria, você até falava, que cara chato, que mulher chata, que fala de Jesus o tempo todo. Aí vem na tua mente os momentos que você podia ter dedicado ao Senhor, não dedicou, e agora está pagando o preço por ter deixado a coroa cair da sua cabeça. Afinal de contas, eu era um cristão afastado do Evangelho. E enquanto eu estou naquele chão, agonizando, estava cuspindo um pedaço de dente, estava cuspindo sangue. A pancada naquele ônibus foi tão forte que pareciam que tinham me aberto ao meio e tinham arrancado todos os meus órgãos. Se você visse a cena do acidente, você não diria que sou eu, esse que está aqui em cima pregando para a sua vida. Eu fiquei mergulhado numa poça de sangue, na poça do meu próprio sangue, e ali eu clamava ao Senhor para ter mais uma chance, para ter mais uma oportunidade, porque quem morre sem Jesus vai para o inferno. Se morrer com Jesus é vida eterna, mas morrer sem Ele vai para o inferno. E Deus não faz na vida de todos o que Ele fez na minha. A infinita misericórdia dele tem que ser muito grande na vida de uma pessoa, pelo que Ele fez na minha vida. E enquanto eu estou naquele chão, banhado de sangue, aquele sol quente queimando meu rosto, queimando meu corpo, eu clamava ao Senhor por mais uma oportunidade. Aí o Senhor começava a palestrar comigo naquele asfalto quente. Lembra de Hebreus 12:6? Eu corrijo aquele que eu amo. Lembra de 2 Pedro 12:21? É melhor tu não ter conhecido o caminho, agora tu conheceu, sai dele, está pagando o preço. Aí eu falava, Senhor, me ajuda, me dá mais uma oportunidade. E eu tentava falar com as pessoas que estavam ao meu redor, para então fazerem sombra, porque o sol estava queimando o meu rosto. E mais uma vez o Senhor fala comigo, pode o mundo inteiro fazer sombra para você, porque ninguém aí na tua volta pode te ajudar. A única sombra que você pode descansar é a sombra do Onipotente. Não adianta
que ninguém pode te socorrer, porque quando eu trato com um vaso, é coisa do olheiro com o vaso, do vaso com o olheiro, ninguém pode meter a mão. Eu falava: Senhor, me dá mais uma oportunidade, deixa eu voltar, eu vou voltar para a tua casa, eu vou te servir. Só que agora era tarde, eu estava morrendo, estava dando os últimos suspiros de vida, e estava agonizando para a morte. Nesse instante que o meu ar vai acabando, eu não sabia, fui saber só mais tarde, mas eu havia quebrado o pescoço em 2 lugares. Quebrei o atlas, o osso que liga o crânio na coluna, quebrei também a 5ª vértebra da coluna. Não sabia, mas ali no chão, tetraplégico, e quando você quebra o pescoço, corta o ar do pulmão, você fica sem ar. Eu fiquei naquele chão, parecia que eu estava morrendo afogado. Eu não conseguia colocar ar para dentro, não conseguia jogar o ar para fora, parecia que eu estava morrendo afogado em pleno asfalto quente ali no bairro da Penha. Eu tentava clamar a Deus, não conseguia, tinha que clamar em espírito. Eu falava: Senhor, me dá mais uma oportunidade, deixa eu voltar. A coroa caiu da minha cabeça, como alguém lá em Lamentações gritou: ai, a coroa caiu da minha cabeça, permita eu ter mais uma chance. E no mesmo instante que eu estou clamando a Deus em espírito, aquela multidão ao meu redor, ninguém podia fazer nada por mim, porque quando tem um acidente, ninguém bota a mão até chegar o bombeiro, e quando o bombeiro chega, ele engata logo um colete cervical. Você pode ter quebrado o pé, a mão, o ombro, mas ao mesmo instante que ele chega, ele coloca aquele colete cervical, para que você saiba que essa parte é uma das partes mais sensíveis do corpo. Eu fui quebrar em 2 lugares a parte mais sensível do corpo, a coluna cervical. Mas Deus, Ele gosta de mexer com coisas impossíveis, coisas que os homens não podem imaginar, coisas que os homens não podem enxergar, por quê ou para quê. Mas milagre não é para entender por quê ou para quê, milagre é para aceitar. E hoje, se tu crê, Deus vai largar o milagre na tua mão. Basta tu abrir a tua boca, levantar a sua mão, rasgar o seu coração e dar o melhor brado de glória a Deus aí. Eu estou naquele chão clamando, 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 e parecia que eu estava indo de mal a pior, porque eu estava cuspindo sangue, estava cuspindo pedaço de dente, quebrei o pulso, quebrei o pescoço, fiquei todo destruído. E nesse instante apresenta diante de mim um demônio, e ali aquele demônio, ele cruza os braços, uma sombra negra, as trevas estava ali para me buscar. Só vai crer, só vai quem acreditar que Deus é o Deus do impossível. Aquela sombra negra, ela fica me olhando e fica esperando eu dar o último suspiro de vida. Aquela sombra negra fica esperando o fôlego de vida sair de mim para que recolha a minha alma, porque verdadeiramente a Bíblia é bem clara: sem Jesus está no inferno. Eu estava afastado, era pior que um ímpio, conheceu e largou. Eu estava clamando ao Senhor. Aquela sombra negra, o demônio materializado por uma sombra negra de braço cruzado, olhando para a minha cara, esperando a minha partida. E quando eu olhava aquela cena, eu ficava mais atônito, mais atemorizado. Ninguém ali podia ver, tinha mais ou menos umas 100 pessoas, ninguém enxergava, era coisa de mim com Deus, de Deus comigo, porque o mundo não pode enxergar o sobrenatural, mas verdadeiramente ele está bramando como leão, ele está em derredor, ele está esperando uma chance sua para te jogar na lona. Foi o que aconteceu comigo, e enquanto eu clamava a Deus, o demônio estava ali esperando a minha partida para recolher a minha alma. Mas nesse mesmo instante que eu estou clamando ao Senhor, e o diabo, nosso adversário, está tentando levar a minha alma, Deus rasga os céus, naquele asfalto quente ali no bairro da Penha. Ninguém pode ver, ninguém pode contemplar, mas os céus foram rasgados. Um varão de branco desceu, e quando aquele varão desce, o diabo não fica, ele sai, porque onde a glória de Deus permanece, as trevas têm que se desfazer. Quando aquele varão de branco desce, aquelas trevas é expulsa. Ele olha dentro da minha cara e diz: Rodrigo, mais uma chance Deus te dá na mão dele, receba novamente o fôlego de vida que de ti estava sendo tirado. Aquele varão começa a soprar, e quando ele sopra na minha narina, como Deus soprou na narina do boneco lá no início de Gênesis, eu estava recebendo mais uma vez o fôlego de vida que tinha sido arrancado de mim. Conforme ele sopra, eu dou um pulo e começo a me mexer para a glória do Senhor dos Exércitos. Quem crê nisso, quem crê nesta palavra, levanta a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Se fosse só isso, estava bom. Só que
Depois dali, eu fiquei 22 dias no hospital. Depois dali, eu fiquei numa situação muito difícil, porque não tinha plano de saúde. Fui socorrido no Getúlio Vargas e me mandaram para casa. Eu andei com a cabeça solta da coluna, pendurada pela carne, como se fosse um boneco andando. Eu botei 12 parafusos na cabeça, 6 são desse tamanho na coluna cervical, e 6 menores no crânio, e uma haste de titânio de 1 palmo. Coloquei 70 mil reais na cabeça. Dá uma olhada nesse corte aqui, ele vai até mais embaixo, dá para ver? Diga amém. Eu não tinha R$1 no bolso, não tinha plano de saúde. A minha cirurgia foi um total de quase uns 200 mil reais. Só essa ferramenta que foi colocada, com osso em pó que veio de fora, coisas importadas, foram 70 mil reais, fora médicos, 22 dias de quarto particular, porque Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Quando Ele dá, Ele faz coisas boas. Nem na enfermaria Ele deixou ficar, foi no quarto particular. Não me pergunte de onde saiu o plano, que eu não sei. Eu sei que o plano apareceu, Deus fez o milagre. Milagre não é para entender, milagre é para aceitar, é para pegar. E conforme eu estava naquela situação horrenda e horrível dentro de casa, quando Getúlio me mandou para casa, nós descemos a um hospital particular ali em Olaria, e Deus fez um grande mover. Dentro de 22 dias eu saí de lá operado. Deus manifestou tudo. Foi muita coisa dentro de 22 dias. Seria muito difícil eu poder te contar. Eu estou fazendo apenas como um pastor falou, estou resumindo o testemunho, porque Deus se manifestou outras vezes dentro do hospital. Eu vi a glória de Deus dentro do CTI, porque eu estava com a cabeça solta, era preciso fixar, soldar o crânio na coluna. E as pessoas falam assim, mas os médicos que foram a causa do milagre, porque eles que colocaram o parafuso, a haste na sua cabeça para que você tivesse bom. Mas é a parte que eu andei com a cabeça solta da coluna, e a parte que eu andei como um boneco, que quando eu estava tetraplégico no chão, Deus soprou e eu voltei a andar naquela situação. O médico falou que o osso que estava quebrado dentro do meu pescoço estava a 1 milímetro de encostar na medula, e eu podia ficar tetraplégico sem chance de operar. Só que ele não sabia que Deus já tinha me dado fôlego de vida no asfalto quente. Isso é milagre, isso é glória de Deus, isso é o Deus do impossível agindo na minha e na tua vida. Deus continua fazendo até hoje, Deus continua fazendo, e Ele fará ainda muito mais. Só basta nós crermos, porque se nós crermos verdadeiramente, nós veremos a glória de Deus. Deus não pode operar mais no meio da igreja, na face da terra, porque a incredulidade do povo está muito grande. A Bíblia diz em João 7, verso 5, que nem os irmãos de Jesus criam nele. E como que as pessoas vão crer numa pessoa que quebrou o pescoço em 2 lugares, está vivo e está andando? Eu tenho que mostrar a radiografia. Eu tenho radiografia com os 12 parafusos. É tão grande que você vê a rosca do parafuso. Se Deus nos conceder outra oportunidade, você vai ouvir o testemunho. Mas é até aqui que eu posso falar para você, porque coisa sobrenatural de Deus aconteceu, e o nome dele foi, está sendo e será glorificado para sempre, porque Deus é o Deus do impossível. Quantos creem nesta palavra, neste milagre? Levanta a sua mão, dê o teu melhor glória a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.